Vamos começar. Sexta-feira, 13h30. Quem quer começar? É para ler as tarefas, professor? Pode ler as tarefas que eram para fazer, por favor. É a lição número 6 do capítulo 11. Era para traduzir as duas últimas frases. Os senhores e a senhora castigavam os maus escravos, as pereiras do jardim eram altas. Sim. Depois? Era só isso? Professor, era para traduzir o capítulo 12. Até Pueri, né? Até Pueri. Boa tarde, professor. Obrigado. Oh, finalmente! Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Lenilza. Tudo bem com vocês? Boa tarde, Mariana e João Pedro. Eu lamento pelo inconveniente que aconteceu, Boa tarde, professor. mas não sei o que aconteceu. Não sei dizer. As tarefas eram exercício 6 do capítulo 11, as últimas duas frases. Os senhores e a senhora castigavam os maus escravos e as pereiras do jardim eram altas. Depois, traduzir um pedaço do capítulo 12, até a palavra pueri. Eu fiz, professor. Sim, espera só um momento. Todos conseguiram fazer este exercício 6? Sim ou não? A gente já fez, professor. Sim, não terminamos, porque teve um pouco de problemas. Agora, Felipe, traduza de uma vez por todas esta frase. Os senhores e a senhora castigavam os maus escravos. Dominas castigavam maus servos. Repita os dois sujeitos, que não entendi como você traduziu. Os senhores e as senhoras, no nominativo. Sim, me fala. Dominas castigavam maus servos. Exatamente isso. Temos os senhores nominativo plural, porque é um sujeito plural. E senhora nominativo singular, porque é um sujeito singular. Juntos originam um verbo plural, obviamente. Porque são várias pessoas que têm a função de sujeito. Mariana, é claro? João Pedro, não estou te vendo, menino. Está ali? Sim, agora sim, estou vendo. Mariana, você conseguiram fazer este exercício? Dava para fazer ou não? Não, professor, porque a aula não estava disponível. Não conseguiu. Entendi. Ok. As pereiras do jardim eram altas. Maria Fernanda, como traduziu esta frase? Eu não estava conseguindo fazer muito bem, aí eu tinha que tirar dúvida na aula. Aí eu estava ouvindo, aí eu estive escrevendo como era a tradução. Ou seja, você traduziu ou não traduziu? Não entendi. Eu não traduzi. Quando eu te perguntei, conseguiu fazer a tarefa sim ou não? Você fez sim. Às vezes não. Qual foi o problema? É isso que eu não consigo entender. Se quando eu pergunto, tudo certo para todos? Sim. Problema? Não. Me fala, Maria Fernanda. É porque eu estava achando, estava procurando no livro, né?
Qual palavra? Pereiras. Aí eu não tava achando. Aí eu tava... Non achou Pereira, era simplesmente virar a página 52. Manuel, pode falar. Ô, professor, Pereira é Pire, não é? Pirus. Estava dizendo, página 52, na parte finale, embaixo. Pirus, Piri, femminino, Pereira, Ulmus, Ulmi, femminino, Olmeiro. Então, só que na frase fica Pire. Ninguém ti perguntou come fica na frase, tá? Se no, come faccio per spiegare a Maria Fernanda, santo Dio. Ou seja, io fallo sempre. Sta mi ouvindo, Maria Fernanda? Bom, io fallo sempre. Antes de fazer os exercícios, leiam a gramática deste capítulo, porque é óbvio que a maioria dos exercícios se referem à matéria do capítulo, a gramática. Era só ler uma página anterior. Estava tudo ali. Jardim, sabe como era? Palavra jardim, Maria Fernanda. Achou? Qual página? Não, quero saber se você achou a palavra jardim, que faz parte da frase. As pereiras do jardim eram altas. Estou falando do exercício 6. Eu também não tinha achado o jardim. Hortus, bom, sempre na mesma página, 52, na parte embaixo. Assim se declinam, por exemplo, discípulos, aluno, hortus, jardim, óculos, olho. Os adjetivos bons, malos, sédulos e severos. É só ler. Não é que são palavras que vêm de outro planeta, são sempre palavras que fazem parte do capítulo ou capítulos anteriores. Então, se tem uma palavra que vocês não encontram no dicionário, porque não se lembram como é esta palavra, é só olhar o vocabulário nos capítulos anteriores. É uma palavra que já foi encontrada, já foi traduzida e já está lá. Não tem nada de novo. Claro para todos? Não, sim, talvez, não sei. Emanuel, que está ali explodindo, traduza a última frase. Se está errado, ti do nota 0, né? É reprovado pelos próximos 5 anos. Vai. Tem que ler em português primeiro, depois em latim? Sim, senhor. As pereiras do jardim eram altas. Piri, orte, alter eram. Un applauso, Emanuele! Bravo! Conseguiu la próxima vaga. Parabéns! É claro como é. Agora explica como você chegou a isso, porque senão Maria Fernanda não entende. Qual é a primeira palavra que você olhou? Foi o verbo. Era. Como a gente já viu, eram. Aí eu pesquisei, eram. Eram. Aí, Que tempo eram? eram passado. Qual?
página anterior, queridos. Dite a risposta. Na 53? Uhum. Ah, é perfeito. Uhum. Espero que sim, perfeito. Sim, singular ou plural? É plural. Então, sujeito é singular ou plural? Plural. Sim, exato. Não, quero que você explique a Maria Fernanda passo a passo. Eu vi o verbo, traduzi o verbo, vi a conjugação. Não. Não é conjugação. É conjugação mesmo. Traduziu, aí depois eu fui pro sujeito, que é as Pereiras. Aí era filhos. Pera, explica. No dicionário você encontrou o quê? No dicionário, peraí. Deixa eu ver. Pirus. Pirus, pig. Que é, aí tá feminino, Pereira. Bom, sempre o gênero, né? Nominativo, genitivo e gênero. Pirus, piri, femminino. Aí eu fui que ele seria o Colocou em qual caso? nominativo, que é o caso do sujeito. Non è sufficiente. Nominativo, Nominativo plural. sempre specificato. Nominativo plurale, sim. Aí eu vi Che è o nominativo plurale di Pirus è nominativo plural de pirus é pig. esatto. Olhando qual declinação? É a segunda declinação. Sim. Qual è o sostantivo di referenza che você usou? Eu usei o Dominus. Esatto, Dominus. Depois, do jardim, como traduziu? Horti. Ou seja, qual caso que usou? Genitivo plural. Como? No, è singolare. Por que usou o genitivo? Porque é do jardim. Uhum. E para ter certeza de como traduzir os casos, o que deve fazer? Ir no quadrinho de rosa da página 44 e lá está explicado como se traduzem os casos. O caso que usa a preposição de, do, dos, das é o genitivo, lá está escrito. Aí eu traduzi, horto virou horte, por causa que é o genitivo singular da segunda conjugação. Conjugação não, é declinação. Uhum. Aí, alto eu pesquisei, que era alto, é um adjetivo. Aí eu só coloquei piri, horte, alto era. É claro, Maria Fernanda? Você tinha tudo disponível ali. Bom, é claro para todos. João Pedro, Mariana, tem perguntas? Este é o caminho, partir sempre do verbo. Agora mi parece che Maria Fernanda traduziu a primeira frase do capítulo 12, ou estou errado? Ou não terminou? Eu tive dúvida na primeira e na última frase. Aí eu consegui fazer. Eu não consegui fazer a primeira e a última, mas o resto eu fiz. Eu não entendi o que você falou. Todas. Maria Fernanda conseguiu traduzir a parte do capítulo 12 até pueri? Eu não consegui fazer a primeira frase e a última, mas o resto sim.
conseguiu a primeira? Por quê? Qual foi o problema? Mas já tínhamos começado com a primeira. Não é fácil. Bom, primeira frase, Emanuele. Primeiro título. Escola Orbilho Pupilo. A escola de Orbilho Pupilo. Sim. Primeira frase. Escola Orbilho Pupilo Multi discípulos frequentavam. Muitos alunos frequentavam a escola de Orbilho Pupilo. Qual foi o problema aqui, Fernanda? Maria Fernanda. Eu não estava achando o verbo. Frequentavam. Ô professor, Oi. sexta passada, eu e minha irmã não participamos, mas aí, sexta retrasada, nós fizemos essa leitura. Sim, eu sei. Mas foi necessário voltar, porque deu dificuldades. Não, tranquilo. Nós estamos avançando como os gâmberos. 2 passos para trás, 1 para frente, e 4 para trás de novo, e depois 3 para frente. Mas chegamos no final, tranquilo. Não sei quando, mas vamos chegar, né? Tenha fé, João Pedro. Tenha fé. Eu preciso ter certeza que todos entendam. É por isso que continuo martelando as mesmas coisas. Então, do ponto de vista de novos assuntos, vocês não perderam nada não participando, porque não falamos de coisas novas. Sempre voltamos repetindo os mesmos conceitos. Agora, Maria Fernanda, uma pergunta. Qual é o verbo, somente o verbo da próxima frase? Era, sim. E da frase seguinte? Do Cebat, sim. Da frase seguinte? Sim. Da seguinte? De Cebat. E na última ali? Na seguinte? Achou qual é? Não. Bom. Mariana, qual é a próxima ali? Verbo? Díximos. Díximos. Aquele ali, Maria Fernanda, díximos é o verbo. Felipe, segunda frase. Sextus, Aulus, et Lúcius, Pera. Lúcius. Lúcius, Não. discípulo
Sim. Paulo e Lúcio eram os sextos discípulos de Orbílio. Espera, volta di nuovo, devagar, che non intendi bene. Paulo e Lúcio eram os sextos discípulos de Orbílio. Como erano os sextos? E os quintos e os quartos, quais erano? Olha che Sextus è il nome di un alunno. Felipe, Sim. Sextus è un nome di un alunno. È só procurar no dicionário. Sextus, sexti. Sesto, nome di homem, masculino. Sim. Então como fica a tradução? Paulo, Lúcio, sexto eram discípulos de Orbílio. No, primeiro è il sesto che è collocato. Sesto, Aulo e Lucio erano alunnos di Orbilio. Sì, esattamente isso. Claro? Claro. Usar o dicionário. Usar o dicionário. Próximo, João Pedro. Orbílios, Cotília, Dotibate, Pueros. Docebat pueros. Dotibate, Pueros. Bravo, esatto. Orbílio, diariamente, ensina os meninos. Docebat che tempo è? Dotibate, presente? È una pergunta o un'affermazione perguntante? Uma fundação perguntante. No, no, non è presente. Retiro. È aquele tempo famoso che danza o samba, pagina 53. Passado. Sì, quale? Do imperfeito. Ah, bom. Então como fica? Orbílios diariamente ensinava os meninos. Oh, agora sim. Quero lembrar a vocês que responder passado non è sufficiente. Por quê? Porque tem três passados: pretérito imperfeito, pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito. Claro? Então, quando você fala passado, deve definir exatamente qual. Né? Né? Maria Fernanda, o próximo. Magister e Severus era. Também, para mim não deu de se tirar frase, porque vir significa homem, não é? Aí eu não encaixei nenhum aqui. Por que não começou do começo? Me fala como traduz as palavras. Vir, Homem, homem. Depois. Próxima palavra.
magistro, Significa? professor. Sim. Depois, próxima. Era, Significa? era. Era. Sim. Severo, severo. Severo. Bom. Então, como coloca na corretta ordem in lingua portoghese corretta? Aqui parte con magister. Prova começando con magister. Significa? Professor. Coloca un artigo na frente che a lingua portoghese agradece sempre. O professor. Agora, o professor. A língua portuguesa indica colocar primeiro o sujeito, o presunto sujeito, depois o verbo. Qual é o verbo? Era. O professor era, depois vir, Homem. coloca sempre no artigo, porque a língua portuguesa sempre agradece mais. O professor era um homem severo. Exatamente isso. Qual é o problema? Eu não estava encaixando, eu não estava entendendo que era para. Mas você deve tentar nas várias formas. Agora, o sujeito ou é magister ou é vir, como primeira palavra. Se você usa vir, fala: o homem era mestre severo. Ou parte com magister. O mestre, o professor, era um severo homem, ou um homem severo. E coloca na língua portuguesa correta. Bom, Lorena, próxima frase. Seppe. Sete Pueris. pueris dicebit. Como traduz? Beh, Maria Fernanda falou, é um verbo. No dicionário você encontra. Frequentemente dizia, Frequentemente. o menino, Oh, não entendi. Frequentemente. o menino dizia, Não entendi este pueris como traduziu. Frequentemente. menino, Como meninos dizia? Não faz sentido. Em que caso está pueris? gentil, Como? o gentil, não, dativo.
Come si traduce o dativo? Non è sufficiente il dativo. Plural. Sta perguntando o sta dicendo perguntando? Sì, è un dativo plural, é óbvio. Ele era sozinho e alunos eram vários. Então, como traduz o dativo? Volto a dizer, quando não sabe, Maria Fernanda, por favor, Maria Fernanda apareça. Quando tem dúvida sobre como traduzir um caso, vai no quadro di rosa, pagina 44. Lá está escrito como se traduz cada caso. No caso do dativo, como se traduz? Qual preposição se usa? Achou? Para. Esatto. Então como fica? Frequentemente. Frequentemente, menino. Frequentemente, verbo. Significa aditivo. E você já traduziu? Ué, Para. ma no, è un verbo dicevat. È pueris che sta no dativo. Olha que você já traduziu antes dicevat. Traduzi. Emanuele, come fica? Frequentemente, Frequentemente dizia aos meninos. aos meninos, para os meninos. Dizia, dicevat, imperfeito. Ma você falou antes. Ah, meu Deus do céu. Mariana, próxima. Non microfone. Não escolhe, se divide, dicimus, puere. Dicimus pueri. Dicimus puere. Dizemos. O quê? Peraí, professor. Não, eu disse errado. Desculpa. Ah, não falou nada? Ah, tá bom. Não. É o meu neurônio esclerótico, perdão. Já falei com o Gilmar. Vai devagar, não tenha pressa, Mariana. Que assim vamos esclarecer para Maria Fernanda também esta frase. O verbo é dicimus. Eu estava procurando no dicionário. Sim. Não lembro, significa. Exato. Estava dizendo, precisa pesquisar no dicionário o paradigma deste verbo. Usando quais letras? As primeiras 3, como mínimo. Mas nesse caso aqui é dicimus, certo? Sim. Quais são as primeiras 3 letras? Dici. No, mi fala, soletrando. D-I-S. Pesquisa aqui, um verbo que começa assim. D-I-S. Mas aí aqui no dicionário eu não achei nenhum igual a ele. Só tem tipo discípula e discípulos. Continuando. Disco. Ele. Aprende. Primeira pergunta. A qual conjugação pertence? Não lembro dessa frase. Conjugação? Mas olha, aquela frase lá, né, que tipo, eu demorei um tempão, que era
aprendem com a escola, mas aprendem com a vida, é que tá na ordem errada, né? Mas Agora, dízimos a qual conjugação pertence? a terceira, É uma pergunta ou uma afirmação perguntante? não é uma afirmação, eu tô com dúvida. Eu vou ver aqui. Sì che tercera era breve, ma tem uma pergunta. A o B? Non è sufficiente dizer terceira. Ah? Di nuovo una pergunta. Claro che A, sì. Termini no, então segue leggo. Dízimos, che pessoa è? Terceira. No. Hã? Garanto di no. É a segunda? Ma sta chutando assim? É só ler, acompanhar leggo e você vê aquele que termina em mus. É um só. Esse qual tá na página 44, hein? Sta brincando. Disco é um verbo. Disco é um verbo, quadro sinótico dos verbos, não dos substantivos. Página 148, menina. Cuidado, Tá. que eu sou... Tá falando que é a primeira, do plural. ou seja, qual é o sujeito desta primeira do plural? Puer. Pui. Non è sujeito por nada, è separato con una virgola. Eu quero saber o sujeito deste dízimos. Qual é o pronome sujeito da primeira pessoa do plural? Eu? Não, eu é prima ser singular. Nós. Ah, tá. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Nós é a primeira. Então, traduz este dízimos. Dizemos. Aprendemos. Aprendemos. Non scole. Aprendemos não com a escola. Perché com? Non tem cum. Che caso sta scole? Está no... Ah, está no genitivo, acho. O Fica não da escola. Allora, vamos à origine. Scola, a qual declinação pertence? E vita, a qual declinação pertence? A primeira. A primeira. Então, scole e vite, qual caso che podem estar? Podem estar no acusativo. Accusativo è impossibile, termina in am. Quais sono os casos che terminam em AE? Termina o nominativo. Nominativo non è sufficiente, nominativo quale? Plural. Ma non pode começar primeiro com singular e depois passar no plural? Para evitar confusões. Aí começa com o nominativo singular. Nominativo singular? Escola. Non è scole. Mariana, qual sostantivo sta olhando di referência? Da rosa. Esatto. Nominativo singular di rosa è rosa, non è rose.
dativo plural. No, começamos com singular. Primeiro. Mas Tem? é com A. No. Aqui temos escole, que termina em AE, e vite, que termina em AE. Quais são os casos que terminam em AE no singular, primeiro? Ah, tá, entendi. Genitivo e o dativo. Oh, santo Dio! Você sabe qual é dos dois? Sim ou não? Não, não pode sabê-lo. Não pode. Então, primeiro traduz como genitivo, depois como dativo, depois vê aquele que faz mais sentido. Não tem outra maneira. Tá. Então, traduza primeiro como se fosse genitivo. Aprendemos, não Da escola. sed. Mas da vida. Bom, agora traduza como se fosse dativo. Aprendemos não Para a escola. sed. Mas para a vida. Qual é que cabe melhor? Genitivo. Agora eu te pergunto. Ou não, pode ser o outro de baixo também. Se decida. Da escola, mas da vida. É que eu concordo com os dois, porque muda o sentido. Tipo, Vamos. não aprendemos da escola, mas aprendemos da vida. Tipo, significa que a vida ensina mais. Mas se a gente colocar o de baixo, não aprendemos para a escola, mas para a vida. Também serve? Agora, se você traduz como genitivo, eu te pergunto. Se você aprende da vida e não da escola, o que está fazendo na escola? Deve esquentar o banco, a cadeira ou fazer o quê? Passar o tempo assim? É melhor que você viva a vida trabalhando e assim aprende mais. Sim, então é o de baixo, né, tio? Faz mais sentido que você não vai na escola para dar satisfação ao professor ou à professora, mas para aprender. Claro? Sim. Mas não aprende para a escola, você aprende da escola para a vida. Então não aprendemos da escola, para a escola, Mas para a vida. É assim? É assim. Você aprende elementos básicos na escola, mas para depois viver a sua vida seguindo aqueles elementos básicos que você aprendeu. Bem, primeiro, obviamente, a grande escola é a família, né? Depois tem a escola pública. A fundamental, básica, é a família, antes de tudo. Porque é a família que ensina um sistema educativo, digamos assim. A escola dá conteúdo, dá informações, dá sabedoria, dá capacidade de ler e escrever e de desenvolver a mente, né? Claro para todos? Então, Felipe, sempre analisar cada palavra em qual caso que está. Em caso de dúvida, traduzi-la primeiro como num caso, depois como se fosse outro. Porque às vezes não dá para entender exatamente o significado correto. Sempre evitando de chutar, sempre evitando de chutar, sempre evitando de chutar. Claro? Emanuel, a próxima frase, por favor. Magister, discípulos, malos, não, Diligebat. diligebat, et frequenter eus castigabat. Sim. O professor castigava. Não. Tem um verbo anterior, ué. Diligebat et
frequenta? Non è diliebat, è diligebat. Diligebat. O professor Non diligebat? não diligentes e Ué. É um verbo. Vocabulário do texto primeiro. Se não encontra ali, dicionário. não tem diligebat. Eu sim que tenho. É claro que você não encontra naquele tempo ali. É de ligo? Sim, fazendo a boca torta como está fazendo, sim, é ele. Diligo. Significa? Amar. Então, non diligebat. Como traduz? O professor amava. No, non diligebat. Ué, menino. O che significa non? Oi? O che significa non? Não. O professor não gostava De quem? dos maus alunos. Agora faz sentido. E frequentemente os castigava. Agora sim, viu? Não estava entendendo. Você travou ali no diligebat, que para você não sei se era adjetivo ou que fosse. Olha que o imperfeito é o tempo mais fácil de reconhecer. Em todas as conjugações termina com bam, bas, bat, bamus, batis, band. É aquele famoso tempo que dança o samba. Claro? João Pedro, última frase. Desapareceu. Eu tenho uma voz mágica. Quando eu falo um nome, desaparece. Apareceu de novo. Espera que pronuncio de novo o nome, vamos ver se você aparece ou desaparece de novo. João Pedro. Puf! Desapareceu. Pueri. Tigre, magistrum, Orbilium. Lacosum, vocábulo. Sim. Por isso, os garotos, os meninos, Pueripigri. por isso os garotos preguiçosos. Peraí. O professor, na outra página não tem pig, mas tem piger. Pode ser a mesma coisa? Mas claro que você não encontra declinado substantivo, encontra no nominativo singular, né? Pueripigre, ovviamente, concordam entre eles. Por isso, os meninos preguiçosos. Vocabant. Oi? Vocabant. Por isso, os meninos preguiçosos
Chamava o professor? Chamavam magistro, sì, il professor, Orbilium Flagosum. Orbilio? Mhm. Orbilio Espanhador. Esatto, perché le batia. E garanto che ninguém precisou di trattamento psicologico, perché o mestre batia. O mestre tinha a permissão dos pais, dos meninos, para bater quando eles não prestavam atenção na aula ou não faziam os deveres que deviam fazer. E se o menino voltava para casa chorando, pai, o mestre me bateu, o pai batia também. Então era melhor que ficasse quieto, porque ele falava, se o mestre te bateu, porque você mereceu. Claro? E devo dizer, perché come storico, che Orbilio Pupillo viveu no primeiro século antes de Cristo, todas as famílias ricas, porque ele era caro, mandavam os próprios filhos na escola dele, e lá ficavam o dia inteiro. E da escola dele saíram as melhores personagens da época, melhores personagens de Roma. Alguns se tornaram senadores, outros tiveram cargos públicos, outros se tornaram generais do exército e outros se tornaram literatos ou poetas. O mais famoso dele era Horácio, o famoso poeta Horácio, que é o maior poeta da antiguidade. Claro? Dúvidas ou perguntas? Sì, no, talvez, não sei. Agora, como tarefa, antes que Mariana foja, pela próxima vez, análise do vocabulário deste capítulo. Ou seja, do capítulo 12. Tá? Agora quero fazer uma pequena revisão. Vamos tentar esclarecer mais uma vez esta segunda declinação. A primeira nós vimos que a primeira declinação tem todos os substantivos dela com genitivo singular que termina em e, ae. Aqueles da segunda declinação têm todos os genitivos singular que termina em i. Como eu sei a qual declinação pertence um substantivo? Dicionário. O dicionário coloca de cada substantivo o nominativo singular, o genitivo singular e o gênero. É isso que identifica que é um substantivo, 3 elementos: nominativo singular, genitivo singular e gênero. É o genitivo singular que indica a qual declinação pertence este substantivo. Volto a dizer, um substantivo que tem genitivo singular em AE, que termina em AE, pertence à primeira declinação. Um substantivo singular que termina, um substantivo que tem genitivo singular que termina em i, pertence à segunda. Tá? Substantivo de referência da primeira declinação, rosa. No dicionário você encontra rosa, rose, F, femminino. Ou seja, rosa é o nominativo, rose é o genitivo, F é o gênero, femminino. Agora nós vimos na segunda declinação um grupo que tem nominativo que termina em us. Substantivo de referência, dominus. Dicionário, encontro dominus, domini. Dominus é o nominativo singular, domini é o genitivo singular, M masculino.
o genitivo singular termina em I, então dominus pertence à segunda declinação. Qual é a característica deste grupo de substantivo da segunda declinação que tem nominativo em us? Que o nominativo e o vocativo são diferentes. Dominus, domine. Então, se tem o servus, será servus, serve, o vocativo. Discípulos, discipule, vocativo. Claro? É um caso único, porque em todas as declinações, o nominativo sempre igual ao vocativo. Este grupo em us é uma exceção. Característica particular, na maioria são substantivos masculinos, mas tem alguns femininos, nomes de árvores. Aqui coloca como referência Pirus, Piri, Pereira, feminino, F. Ulmus, Ulmi, feminino, F, Olmeiro. Mesmo sendo feminino, segue na mesma declinação de dominus. Mas como são femininos, qualquer adjetivo que se refere a eles deve estar no gênero feminino, obviamente. Não pode colocar no masculino. Claro até agora? Sim ou não? Depois enfrentamos um tempo passado, que é o primeiro tempo passado do latim, pretérito imperfeito. Característica de todas as conjugações, a terminações iguais. Bam, bas, bat, bamus, batis, band. Iguais para todas. Então, qualquer verbo que você vê que termina desta maneira é um imperfeito. De fora é colocado o imperfeito do indicativo do verbo sum, porque sum não pertence a nenhuma conjugação. É por isso que é colocado de fora. Mas é por isso que eu falei a vocês, eu sugiro de fazer uma folha única colocando os vários tipos verbais de sum que encontramos. Senão, cada vez você deve procurar de um capítulo para outro com uma confusão danada, porque não encontra no quadro sinótico dos verbos. Não pertence a nenhuma conjugação. Então, o imperfeito do indicativo de sum está bem escrito ali. Eram, eras, erat, eramus, eratis, eram. Claro? Sim? Paramos aqui.